Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso canal Vídeo Interativo e eu tenho uma super novidade para vocês, que é a cirurgia de remodelação costal minimamente invasiva. Se vocês acompanharam, eu estava no Peru agora, aprendendo com um dos maiores nomes nessa cirurgia, que é o Dr. Raul Manzaneda, né? Então eu vou explicar um pouco da trajetória dessa cirurgia para vocês e como ela chegou na técnica mais evoluída que eu digo, que é a 3.0. Qual é o objetivo dessa cirurgia? O objetivo é tratar também agora da quarta camada da parte externa do corpo, que é a parte óssea, a parte das costelas. Nós cirurgiões plásticos antes só tínhamos o poder de atuar em 3 camadas. A pele, que é a mais externa, a gordura, que é a segunda camada, e a parte muscular, que é a terceira camada, tá? Então, a pele a gente tratava retirando se tiver em excesso, a gordura a gente trata retirando com a lipoaspiração e não cortando, a gente trata aspirando, e a parte muscular a gente trata com os pontos, a sutura, o espartilho interno, que pode ser aquela sutura que a gente, quando amarra no meio da barriga, ela puxa o músculo para dentro, e também tem a sutura estendida, que é quando a gente descola a parte da face lateral e a gente faz um tratamento em jaquetão. A gente abre a face e joga mais para o meio. Porém, a gente tinha uma limitação. A gente não conseguia tratar das costelas, né? Então, o paciente que já tinha uma caixa torácica mais larga, normalmente a gente tinha a limitação dos ossos. Eu já tive muito paciente meu que eu tratava as 3 camadas e eu falava para ele, depois quando ele voltava, doutor, não tinha como eu afinar mais minha cintura, eu falava, bom, eu não tenho mais o que fazer, porque agora é costela, é osso. A cirurgia plástica vem evoluindo há muitos anos e o que era mais feito antes era a retirada, a remoção das costelas, né? E a remoção das costelas ela é realizada com uma incisão de mais ou menos 3,5 a 5 centímetros nas costas, de cada lado, assim. É claro que é uma cicatriz evidente. O Dr. Manzaneda, ele veio evoluindo essa técnica, fez bastante retirada, ele assim, estudou muito sobre isso, e depois ele passou então para a técnica 2.0, que eu digo, né, a minha forma de falar, que era feita por 2 incisões do tamanho das incisões de lipoaspiração. Porém, essas cicatrizes ainda poderiam ficar mais evidentes, dependendo se a paciente tem queloide ou se ela tem cicatrização hipertrófica. E no último mês, ele desenvolveu a técnica que ele chama de Rib Scar, que é uma técnica com cicatrizes minimamente visíveis ou até imperceptíveis. Por quê? Como que ele idealizou isso? A gente utiliza um aparelho que chama piezo. Esse aparelho piezo, ele serra a costela, mas ele não consegue machucar tecidos moles, ou seja, isso é muito seguro, ele só machuca o que é rígido. Quando a gente está com esse aparelhinho serrando o osso, se por acaso ele passa para o lado, ele não vai machucar o músculo, ou seja, não tem como perfurar o seu músculo e entrar aqui na parte do pulmão e realizar uma perfuração, por exemplo. Então, a gente viu a técnica, que ele evoluiu nos últimos 30 dias e nós que fomos agora no Peru, tivemos então a graça de aprender com ele. Uma técnica fresquinha, a gente viu pacientes recém-operados de 3 semanas e operamos pacientes, né? E como é que é essa técnica? A gente vem com o auxílio do ultrassom, que a gente tem portátil e leva para o centro cirúrgico agora, e com o auxílio desse ultrassom a gente localiza então as costelas flutuantes, que é a 12, a 11, tá? E a 10, em 40% dos casos ela é flutuante e 60% dos casos ela é presa na nona por uma pequena fibra de ligamento. E a gente consegue, inclusive, soltar essa fibrazinha se precisar tratar, então,
a 10ª costela. Como que é feito? A gente localiza, a gente vai fazer uma anestesia local, a gente vai com uma agulha tocar a costela, a gente descola e com o auxílio do ultrassom a gente entra agora com uma ponteira pontiforme do piezo, a gente vai serrar essas costelas por dentro e a gente vai então entortá-las para dentro, angulá-las, fazendo a remodelação para dentro. E então a gente vai conseguir um grande ganho na cintura sem ter aquela agressividade que era retirada. Os pacientes ficavam muito preocupados. Ai, doutor, para tirar a minha costela, eu preciso das minhas costelas para proteger os meus órgãos, por exemplo, parte da cadeia muscular que auxilia a respiração também se insere nessas costelas. Então a gente viu que não tem mais essa necessidade na maioria dos casos. Quando é que hoje a gente indica retirada? Quando não acontece a fixação da costela, a solidificação, normalmente é porque o paciente tem osteoporose. Então a gente tem que fazer muitas vezes um exame de densitometria nesse paciente para ver o nível de osteoporose e então, se isso acontece de não solidificar, o osso fica molezinho. Aí sim a gente tem que retirar, tá? E a gente não vai tirar todo o osso, a gente vai tirar só a partezinha que a gente serrou e que vai ficar ali, que a gente quer tirar, que ficou angulada para dentro. Então, a técnica 3.0 Ripscar eu tive a oportunidade de ver, né, as pacientes com 3 semanas de operado, cicatrizes imperceptíveis, gente, porque são furinhos de agulha. Então eu estou muito animado com essa técnica e a gente vai poder aplicar. Como funciona então o objetivo dessa cirurgia? Afinar mais a cintura, tá? E as expectativas a gente sabe que vão de acordo com a estrutura da pessoa. Então, quanto mais o quadril largo, mais a gente vai ter uma proporção maior entre quadril e cintura. Se a paciente é mais reta, a gente vai ter uma proporção diferente, menor. Se a gente tem gordura, a gente consegue pegar a gordura, enxertar no quadril, mas se a paciente não tem muita gordura, a gente vai ter o ganho mesmo só na costela, ok? Gente, é uma evolução, tá? Eu posso dizer que eu sou agraciado por ter ganhado esse presente lá no Peru, em Lima, né, com o Dr. Mazanedo. Ele é um esperto e passou tudo pra gente. Eu mexo muito com cintura, sempre foi uma paixão minha fazer as curvinhas de sereia. E agora eu estou mais animado ainda, que eu vou poder falar para os pacientes que agora eu consigo mexer nas costelas. Eu não vou precisar mais falar, olha, realmente eu não tenho mais o que fazer porque as costelas me atrapalham. Agora eu consigo, e minimamente invasiva, com cicatrizes imperceptíveis, ou seja, não deixa estigma e preservando a função, né? Na maioria dos casos será assim. E eu te convido então a vir para o consultório ou fazer uma consulta online e programar a sua cirurgia, porque ela é praticamente muitas vezes indolor e o paciente retorna rápido para o trabalho. Isso é muito bom, né? Então, vem aqui para o consultório e se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe e eu te espero no próximo capítulo. Obrigado.